Olá, sou Luiz Cláudio Mota Lima, um dos organizadores e fundadores do Cineclube Subúrbio Trans, que desde 2007 faz sessão de filmes, né? E também a gente produz. Foi em 2007, foi do dia 7/7/2007 que nós começamos o Cineclube na Casa do Artista Independente, Casarte, que ficava então em Vista Alegre e atualmente fica em Cordovil. E desde então a gente faz sessão. Aqui na Lona a gente faz sessões toda última quinta-feira, e na Casa do Artista Independente, que atualmente fica em Cordovil, a gente faz no terceiro sábado de cada mês. Então, a gente, além de fazer sessões, a gente também produz filmes, né? A gente organiza o pensamento, né, cinematográfico aqui da área. A gente quer também valorizar aqui o nosso lugar. Então, a partir do cinema, a gente se organiza para mostrar um pouco do que a gente faz, do que a gente é, e trocar ideia com as pessoas. Isso é um pouco do que a gente vem fazendo nesses 14 anos. É um pouco do que a gente vem realizando. A gente fez algumas produções, né? A gente realizou algumas oficinas, inclusive aqui na Lona Cultural, com a Carpintaria de Montagem. A gente teve o curta-metragem No Limite do Horizonte, que foi premiado no Visões Periféricas em 2012. Foi premiado com júri oficial. Foi um curta realizado em parceria com o Núcleo de Arte Grécia e com o Cineclube Subúrbio Trans, né? Foi uma parceria também com a Carpintaria de Montagem, então a gente juntou as três produtoras, né? O Cineclube Subúrbio Trans, Carpintaria de Montagem, o Núcleo de Arte Grécia, para uma produção audiovisual que teve uma comunicação e foi bem sucedido, né, na sua trajetória aí de curta-metragem, né? É Cinema da Gema, vou começar pela Cinema da Gema. A Cinema da Gema, o júri, ele pediu que eu lesse a justificativa da escolha dele. Ele não está presente, ele teve que ir para São Paulo, pediu que eu lesse. Ele fala que, além da qualidade técnica de aspectos como fotografia e montagem, a narrativa da obra é conduzida de forma madura, com um seguro controle da ação e do tempo. O filme ainda destaca-se por manter-se aberto a experimentações e por uma bem-sucedida inserção de elementos documentais à narrativa ficcional. E este filme é o No Limite do Horizonte. Está aqui o Luiz então, Cláudio. parabéns. Luiz Cláudio está aqui. Desculpa, porque eu tirei do catálogo, mas parabéns. Valeu, pessoal. Nós estamos aqui para falar um pouco aqui da nossa experiência, desse tempo de trajetória que a gente vem fazendo, de oficinas, de produções, e a gente vem fazer aqui essa imersão, trazer um pouco da nossa experiência, trazer um pouco desse relato, para ver se a gente consegue cada vez mais produzir um pouco as nossas histórias. Falar um pouco do nosso cinema é falar também um pouco do nosso lugar, valorizar o nosso lugar, perceber o nosso lugar, entender e trocar ideias. Trazer o cinema de mutirão é trazer um pouco do que a gente aprendeu aqui na nossa área mesmo, no subúrbio. Quando a gente vai fazer uma construção, fazer uma casa, fazer alguma coisa que precisa do coletivo,
a gente se reúne. E depois que a gente termina, né, aquele evento, né, o objetivo, o que a gente faz? A gente se reúne, a gente comemora, a gente, né, se confraterniza a partir do alimento, né, da troca de ideias. E é um pouco isso que a gente traz para cá. A gente trazer esse cinema de mutirão do lugar, de valorização do lugar, é trazer exatamente isso, é trazer essa nossa experiência de coletividade. Porque a produção audiovisual, antes de tudo, é uma produção coletiva. E entender isso é também entender que para se produzir a gente depende do outro. A gente não sabe tudo, né? Então a gente, com esse tempo de produção, a gente percebeu isso. Que nas oficinas, por exemplo, de audiovisual, a gente não trazia algo pronto. A gente não, isso aqui é assim porque, né, em Hollywood faz assim. Pelo contrário, a gente sempre trouxe o olhar de quem está produzindo, o equipamento que está se produzindo. Sempre percebendo que eu estou aqui falando com equipamento, com uma câmera. Então a gente tem que entender isso, tem que perceber, né? Quando a gente está vendo o filme, a gente tem que perceber também como foi feito esse filme. E a gente, percebendo isso, trazendo essas questões, a gente consegue fazer um filme, trazer uma ideia e trazer o que eu acho mais importante, que é a comunicação, que é o que a gente quer mostrar. Estamos aqui para mais uma produção do Cineclube Subúrbio Trans aqui na Nona, deixando aqui o making off. A gente viu um pouco aqui o nosso trabalho e imersão aqui no nosso cinema de mutirão do lugar. No nosso caso aqui, é mostrar a importância do nosso lugar, que muitas vezes esse nosso lugar se torna invisível na mídia. Você vai ver o Rio de Janeiro, tu vê o cartão postal, cadê a lona cultural aqui, que pra gente é importante? Cadê o bicão? Então a gente vê isso nos nossos filmes. Quando a gente pega aqui, exibe aqui, traz aqui os filmes, inclusive, que a galera produz, a galera aqui da área, né? A gente tem aqui a seção Curto Lugar, o pessoal produz com o celular, produz o seu filme, e aquilo tem valor pra gente, porque é o nosso lugar. Então a ideia aqui é justamente isso, é valorizar a nossa história, é trazer a nossa história, o que é de melhor da nossa história. E como a gente conta isso? Né? Porque fazer uma produção requer equipamento, requer verba, né? O que é fazer um cinema de mutirão? O que significa isso? Antes de tudo, a gente tem que entender que nosso cinema é um cinema possível, é um cinema necessário e, acima de tudo, um cinema urgente. Urgente por quê? Porque a gente precisa se comunicar, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar. É um cinema urgente porque a gente percebe que o poder público nem sempre está investindo aqui. Então, nesse sentido, é interessante, né, a gente, né, trazer esse nosso olhar, trazer as nossas críticas. E é um pouco o que a gente vem fazendo. Citar aqui um filme que a gente produziu em 2007, o Alma Suburbana, um documentário feito com alunos da rede municipal de ensino e que correu vários festivais aí. É um filme que ainda a gente, né, ele foi feito em 2007. Ele vai fazer 14 anos que a gente realizou esse filme. É um filme que ainda tem o diálogo. Por quê? A gente trouxe toda uma questão nossa. A gente se colocou no filme. Não é um filme feito de um lugar que a gente não entende. É um filme nosso, que a gente urgente porque a gente queria falar. Então trazer um pouco dessa experiência desse filme é trazer um pouco desse nosso primeiro contato. Foi o nosso primeiro longa, né? E que traz um pouco do que a gente, né, fez, né, a nossa primeira produção, e é o que a gente, a partir do Alma Suburbana, vem fazendo em outros filmes, como o próprio No Limite do Horizonte, que traz muitas questões do Alma Suburbana. O nosso grande amigo aí, o arquiteto Bertamé, ele fez uma crítica que eu acho muito interessante sobre o filme, que ele fala que é um realismo fantástico. Um realismo fantástico no sentido que traz o realismo, o que parece real é ficção, e o que parece ficção é real. Então é um filme que, ao mesmo tempo, ele traz ele mistura um documentário com ficção.
E isso a gente não inventou a roda, não está fazendo nada novo. Coutinho, né, já trazia essa questão com o jogo de cena, outros diretores. A gente simplesmente trouxe isso para nossa realidade. Trouxe isso aqui para o Largo do Bicão, trouxe isso aqui para a Lona. Então, aqui para nossa área, para o nosso lugar. Então, falar do nosso lugar é mais do que necessário. É falar da gente, né? Falar das nossas vivências. E o que eu vivencio aqui, de repente tem outra pessoa ali no bairro da Maria da Graça, no outro bairro, no Tanque, onde também morei. Quer dizer, são lugares que eu acho que tem relações. Por que eu estou aqui falando do lugar e tal? Porque, antes de tudo, o nosso cinema, ele sempre se preocupou pelo lugar. Porque eu sou geógrafo, né? Eu trabalho com a geografia. Eu, na verdade, fui fazer geografia porque eu via o cinema novo. E aí comecei a relacionar, né? E comecei a trabalhar com meus alunos. E a partir daí eu comecei a pensar, né? Fazer um cineclube e tal. E com os alunos a gente fez lá o Subúrbio em Trânsito. E desde então a gente percebe que quando a gente fala do nosso lugar, a gente consegue se comunicar. Porque falando do nosso lugar, a gente também se comunica com, né, pessoas de outros lugares, né? Fala do global, né? Então fala do nosso planeta, né, desse mundo que nós vivemos. Então, falar do nosso lugar, a gente também está se tornando expressivo, né? Porque a gente está falando daquilo que a gente vivencia. E aquilo que a gente vivencia, de repente, outra pessoa também tem as mesmas questões. Então, é um pouco do que a gente vem falando por essa particularidade, né, de trazer a geografia e o cinema aí desde 2007 com o Cineclube Subúrbio em Trânsito. O que é o cinema de mutirão? Estou aqui falando, né, que a gente traz essa filosofia do mutirão, que é o mutirão, né, das pessoas trabalhando em conjunto, né, no coletivo, que não é uma coisa aqui só do subúrbio, é do Nordeste, né, da favela, da periferia como um todo, né? Então a gente traz essa experiência, né, de trazer um pouco que cada um sabe e faz, e com isso tentar fazer alguma coisa para se comunicar. Então a gente traz isso para o cinema, a gente traz isso para o audiovisual, a gente traz isso para o cinema possível, aquilo que a gente pode realizar, aquele que a gente tem condições. Nem sempre a gente tem uma câmera disponível, nem sempre a gente tem, né, todo o equipamento, mas atualmente a gente consegue fazer filmes até com material de arquivo, com material da internet. A gente consegue fazer filme com câmera emprestada. Então a gente consegue fazer filme com a nossa vontade, com que cada um pode fazer. Então, nesse sentido, a gente junta nessa galera e faz esse cinema. Eu citei aqui o exemplo do Alma Suburbana, mas tem outros, né? Tem os curtas, Buraco na Matriz, tem vários outros filmes que a gente vem realizando graças à coletividade. Tem um filme também que a gente fez, que é o Cine Varlobo. Esse filme foi feito graças a toda uma rede de coletivos. E a Lona aqui, junto aqui com o Ulisses, com o Mickey, foi essencial, porque juntou toda uma galera, a gente foi lá pro cinema, juntou, fez a exibição, né? Fez a exibição e fez a filmagem dessa exibição. É um filme que está no nosso canal, quem quiser ver. Todos os filmes que a gente está citando aqui é possível ver no nosso canal. E mostra, né, tem o make-off lá, como foi feito, né? Mostra que não existe um diretor. Existe toda uma equipe que está produzindo junto, lógico, né? Vai ter o diretor porque para organizar, né? Para tal, mas quando você está fazendo um trabalho coletivo de mutirão, todos participam, todos, né, trocam ideia, né? Naquele filme, nesse filme em questão, o personagem principal ali, o Cine Varlobo, é o cinema. Mas além do cinema, as pessoas ali, os moradores, a população, também são personagens principais. A gente, aqui nesse cinema de mutirão, a gente traz não só o lugar como, né, como protagonista, mas também traz as pessoas. Mas o protagonismo aqui, a gente tem que... Só uma questão que eu acho importante, eu acho até complicado usar essa palavra protagonismo, porque não é protagonismo no estrela, é de, né,
de expressão, de fala, porque na verdade o protagonista não é um personagem em si, é um personagem coletivo, né, que já era trabalhado no cinema russo. Então, na verdade, a gente tenta trazer a coletividade para esse protagonismo e não uma pessoa, um indivíduo. E quando a gente traz o lugar, né, a gente pega aqui Vista Alegre e mostra esse lugar, a gente está mostrando a vivência dessas pessoas, né, um pouco dessa vivência. Então a gente traz essa coletividade para esse lugar. Então, falar do cinema de mutirão é falar desse personagem coletivo, é falar dessa coletividade, é falar dessa equipe coletiva, dessa parceria, dessa coletividade e nessa contribuição de cada um para a realização do filme. E aí, depois de toda essa produção, o que a gente faz? A gente exibe, a gente tem aqui o Cineclube Suburban Trans. E é o momento das pessoas chegarem e debaterem, questionarem, falar aquilo que não ficou legal. Na verdade, o cinema tem algumas etapas, né? A pré-produção, a produção, a pós-produção e a exibição, né? A gente vai ver esses filmes. Depois o público vai comentar, vai gostar, não vai gostar. Então a gente tem essa questão da exibição. A exibição pra gente é muito importante, até porque toda essa questão do cinema, né, a importância se dá do cinema, a vontade de fazer cinema, se dá porque a gente gosta de ver. Eu, particularmente, sou um cinéfilo, gosto muito de assistir filme, gosto muito de ver, debater, ler a respeito dos filmes, né, dos filmes brasileiros, das produções independentes, das produções locais, né, como é feita aqui não só pela gente, né, tem vários coletivos agora fazendo, né, na escola, cada vez mais os professores estão trabalhando com os alunos estão fazendo de forma independente, e isso é muito importante. A gente começou no Núcleo de Arte Grécia, né, que é um pouco o embrião aqui do Cineclube Suburban Trans. Como eu falei, sou professor de geografia e dou aula aqui no Núcleo de Arte Grécia, que fica aqui na Escola Grécia, perto aqui do Bicão. Então, bem próximo daqui. Então, ali na escola, desde 2003, a gente começou ali no Núcleo de Arte Grécia, produzindo com crianças. Desde 2003, né? Agora muitos deles já estão adultos e já estão produzindo, já estão fazendo seus próprios filmes, com a sua própria linguagem, com a sua própria forma de fazer. Detalhe, descolonizado, sem aquele descolonizado que eu digo, sem isso aqui que é o certo, isso aqui que é o padrão. Não, quem vai estabelecer padrão? O filme que a gente faz e que a gente gosta de ver é aquele que não tem uma norma, não tem um padrão, não tem uma regra. A nossa regra principal é quebrar a regra. Tinha inclusive um filme que tinha, né, baseado aí no Dogma 95, que tinha, né, as 10 regras, né, 10 mandamentos. E o final era: o nosso filme não tem regra. E qualquer regra que a gente tiver, a gente rasga, porque a gente não quer regra, a gente quer a imersão, a gente quer a criatividade, a gente quer a intenção, a gente quer o debate, a gente quer a troca de ideias, a gente quer mostrar aquilo que a gente é, através do nosso olhar. Não através daquele que vem aqui filmar e acha que o que é o certo, o que é errado, ditando as regras. Não, a gente quer fazer o que a gente acha interessante. Então, para isso, a gente precisa organizar, né, e fazer, né, e trazer um pouco desse espírito de coletividade. Agora, outra questão: como fazer o cinema de mutirão? Como fazer o cinema de mutirão num período de isolamento? Num período que a gente está, né, por normas, né, médicas, isolados por conta dessa pandemia. Como fazer esse cinema? Ainda é possível? Ainda é possível a exibição como ela é feita aqui? Eu vejo isso aqui vazio, me dá até uma dor no coração, porque eu olhava isso aqui cheio, a galera chegando, e quando não estava cheio, de repente chegava, estava chuvoso, aí via o cara daqui, via agregando na Batalha do Passinho, via a gente que a gente brotava a gente e falava, pô, encheu, né? Porque o cinema atrai, né? Atrai as pessoas. Eu acho que é possível fazer. Eu acho que é importante a gente se organizar nesse momento. E a gente aqui, com esse mutirão pelo lugar, está aqui nesse manifesto
mostrando que é um pouco possível fazer esse cinema, que é um cinema nosso, que é um cinema que eu falei aqui, né, urgente, necessário, mas é nosso, é um cinema com o nosso olhar, é um cinema que expressa o que a gente vivencia, né, e aqui, nesse lugar aqui, já me traz várias ideias, né, a gente está aqui falando do cinema e como fazer esse filme. Para mim isso aqui já é um filme, para mim isso aqui de estar nesse momento aqui, né, conversando com a câmera e conversando com um público que ávido por fazer também, por produzir, de trocar ideia, isso já é um filme, já é uma ideia para um filme. Então, como fazer? Antes de tudo, como fazer é trazer a ideia, trazer a vontade, é que eu querer fazer. E como fazer isso? É se organizar, já tendo a ideia, organizar a equipe, organizar a galera, ver o que é possível, o que não é. E ver o que é necessário, né? O que é necessário falar, né? O que é necessário falar nesse momento? Esse filme aqui vai atingir alguém? Aquele filme ali tem uma necessidade? Eu acho que isso são questões necessárias, né, antes da produção. Mas também que não vai de maneira alguma prejudicar na produção do filme. São algumas questões que são necessárias de fazer. Depois disso, reunir a equipe. A locação, né? Eu acho muito importante filmar em locação no lugar, né? Eu acho que o lugar, quando você filma no lugar, o filme enriquece muito. Você vai fazer um filme sobre Vista Alegre, filme em Vista Alegre, não filma num Projac da vida, num cenário, num set de filmagem, né? Num estúdio. Né? O local é importante, né? O neorrealismo, né? O neorrealismo ia no local filmar, né? As pessoas, né? As pessoas do lugar, né? Mostrar o rosto, né, daquelas pessoas ali, né? Mesmo a ficção, né? Tu vê um filme que tu olha, o cara do lugar, o cara... Eu acho isso importante, trazer esse lugar para o filme, porque é verdadeiro, né? O lugar, ele exprime ali um pouco da verdade. Então, tentar retratar isso é mostrar um pouco da gente, né? Porque quando a gente vê a paisagem se modificando, mas as pessoas que vivem nessa paisagem, ela também se modifica. Ela muda, né? Eu vim aqui agora, né? O Rodrigo tá brincando comigo e tá mais esbelto e tal. Por conta que a gente vai mudando, né? A gente, dentro do lugar, dinâmico e tal. E a gente muda. A gente vai mudando com esse espaço, né? E o cinema pode mudar o mundo, sim. Porque o mundo somos nós. Como diria o Eric Rocha, como diria o próprio Paulo Freire, né, falando sobre educação. Então, a gente pode mudar esse mundo, sim, através do nosso olhar. É um pouco que a gente quer.